Cooperativa. Hoje nós vamos falar de um tema, vamos voltar a falar de um tema, né, que com certeza vai interessar todos vocês que nos assistem neste momento. Vamos voltar a falar do cooperativismo, a contribuição do cooperativismo para o polo médico de Pernambuco. Esses dias nós fizemos um debate aqui falando da importância do cooperativismo para o campo, né, para os trabalhadores, né, e hoje nós vamos falar para a área de saúde. Né? Nós temos um exemplo aqui no nosso estado, no país, né, que é a Unimed, que é uma cooperativa de médicos. E hoje, com muito prazer, nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Maria de Lourdes Araújo, ela que é médica, especialista clínica, né, especialista em gastroenterologia, né, cooperativou-se na Unimed Recife em 1985, exercendo vários cargos de liderança. Em 1996 foi eleita presidente da cooperativa, cargo que ocupa até hoje. Né? E nós vamos saber um pouco como funciona essa cooperativa, quantos são os cooperativados, quais os benefícios para os usuários desta cooperativa. Né? E para nos ajudar aqui e enriquecer ainda mais esse debate, nós estamos recebendo o Dr. Luiz Gonzaga de Oliveira, ele que é odontólogo, especialista em administração de empresas, MBA em cooperativismo, ex-diretor da Federação Nordeste das Uniodontos, membro do Conselho de Administração do Sindicato e Organizações de Cooperativas Brasileiras no estado de Pernambuco, a OCBPE. Né? Convidamos também o Arthur Tigre. O Arthur Tigre é apresentador, jornalista, né? Tem o seu programa aqui, o É Massa, na TV Nova, né? Começou a sua carreira no rádio e está na TV e no rádio até hoje. Né? E é uma das grandes revelações e que estreia o seu programa na próxima segunda-feira, aqui às 2h30 da tarde, logo depois do programa Que Bom Te Ver com a nossa Valesca Andrade. Ele vai nos ajudar também aqui na entrevista. Aqui no Skype, acho que não está ainda, quando vier eu apresento aqui, nós vamos ter mais uma representante da Unimed, a Unimed de Caruaru, né, para enriquecer ainda mais esse debate. Eu quero dar primeiro as boas-vindas e boa tarde, né, para a doutora Lourdinha. Doutora Lourdinha, um prazer e uma honra em tê-la aqui no programa, viu? O prazer é todo nosso. Tudo que for referente a cooperativismo, a Unimed, eu estou apta e pronta para debater, conversar, falar. Para mim é um prazer. A senhora, quando eu falei aqui da sua trajetória, a senhora entrou na Unimed como uma cooperativada, né? Sim. Como médica cooperativada. Entrei como médica cooperativada, passei um período, depois fiz a parte de auditoria médica, depois fui do Conselho Fiscal, 2 mandatos, depois fui vice-presidente, 2 mandatos de 3 anos, e até agora eu estou na presidência lá com meus 2 colegas, doutor Antônio e doutor Divaldo, e o Conselho de Administração, tocando a cooperativa, fazendo mercado de trabalho para Recife, para Pernambuco, e engrandecendo a área médica. Uhum. O que as pessoas falam, eu vou abrir aqui já para os nossos companheiros também participarem, o que as pessoas falam da cooperativa é de que quando o paciente ele vai procurar um médico, ele não está procurando apenas um médico, ele está procurando o dono daquela instituição. Isso dá mais credibilidade, é melhor para o médico, é melhor para o paciente. Como é que a senhora entende isso? Bem melhor. Desde o início que eu entendo que você procurar uma cooperativa, você ter um plano de saúde é importante para você, né? E se tu vais escolher um plano de saúde, tu tem a possibilidade de escolher um plano de uma cooperativa médica, onde os próprios médicos são os donos da cooperativa, é lógico que ele vai te atender com todo aquele carinho, com toda aquela presteza, porque ele é o dono daquele empreendimento. Quando ele foi participar de uma cooperativa, primeiro quando ele foi ser médico, é porque ele tem algo de diferente. Ele é uma pessoa ligada a pessoas, né? E se ele escolhe uma cooperativa, é porque ele escolheu uma cooperativa de pessoas. Ele vai se reunir aquele grupo de médicos para fazer o quê? Para ter mercado de trabalho e para tratar muito bem o paciente, acolher muito bem o paciente. Uhum. Este é o nosso objetivo. Hoje a cooperativa, a Unimed, ela tem quantos médicos cooperativados, quantas unidades de atendimento? Bem, qual o tamanho desse negócio? Hoje na área nós de saúde? Estamos realmente
dentro de Recife, muito robustos, né? De médicos, donos da cooperativa, nós temos 2.100 médicos, donos da cooperativa. Trabalhando mensalmente, a gente geralmente paga 1.800, 1.900 médicos, porque nem todos os 2.100 mensalmente têm produção. Uns tiram férias, outros viajam, outros naquele mês não vão ao consultório, né? Mas em todas as especialidades. Hoje o paciente, o cliente que adquire o plano da Unimed Recife, qualquer plano da Unimed Recife, ele tem à sua disposição para escolher 2.100 médicos. Então, nos consultórios, e ele tem o quê? 4 hospitais. Hoje nós temos o nosso hospital primeiro, que foi aquele da Praça Chora Menino, que é o hospital, a gente chama Hospital Unimed Recife 1. Ao lado nós temos a maternidade, que nós inauguramos há 2 anos atrás, né? Tem ele. E na outra parte, perto desse daí, lá na rua um pouco perto, a gente tem o Hospital 3, que foi o antigo, e agora nós inauguramos outro hospital colado com esse hospital. Então nós ficamos com uma torre, que nós chamamos Torre 1, e a Torre 2, que é o mais antigo. Então hoje nós temos praticamente, dentro da nossa rede, 506 leitos para oferecer aos 186 mil clientes que nós temos, né? Da nossa Unimed mesmo, são 186 mil clientes, mas nós atendemos o Brasil todo. Nós atendemos da Central Nacional Unimed, que é uma cooperativa de São Paulo, que tem aqui em Recife 45 mil clientes. Né? A Unimed nasceu aonde, doutora? Ela nasceu em Santos. Né? A primeira cooperativa, ela nasceu em Santos, fundada por Dr. Castilho, que foi um visionário que imaginou que, criando esse sistema, porque a Unimed é a união dos médicos. Então, o que é que ele imaginou? Né? Que criaria essa cooperativa e que não teria intermediário mais entre o médico e o mercado. Então, criou a de Santos, depois da de Santos veio João Pessoa, Recife, Campina Grande, São Paulo, e hoje são 346 Unimedes distribuídas em todo o Brasil, com mais 32 federações, que 3 Unimedes se reúnem e fazem uma federação, da qual eu sou a presidente da Federação Pernambucana, que nós juntamos Recife, Arco Verde, Caruaru, Petrolina e Salgueiro. Juntamos e fazemos uma federação. Então, hoje o nosso sistema Unimed cooperativista de saúde é um sistema robusto. A grande vantagem que eu acho também é a quantidade de oportunidade de emprego que nós ofertamos. Hoje, para profissionais, não apenas médicos, mas profissionais na área de saúde. Mais enfermeiras, né? Todos esses hospitais eles têm que ter as enfermeiras, tem que ter as auxiliares de enfermagem, tem que ter os radiologistas, os técnicos de radiologia, o pessoal de administrativo, né? O pessoal de limpeza. Então, é um volume. Hoje nós temos, dentro da nossa plede de Unimedes, aqui em Recife, nós ofertamos 3.825 empregos diretos. Se você botar aí 1 para 3 pessoas, veja que responsabilidade e que ajuda nós damos, né? Porque o polo médico é um dos polos que mais emprega. O polo médico hoje, dentro de Recife, é um volume muito grande de emprego que se oferece para o pernambucano. Doutor Luiz, pela experiência que o senhor teve como ex-diretor da Federação das Uniodontes, que é uma especialidade, é uma forma cooperativada também de dentistas, né? Qual é a vantagem para o usuário desse tipo de sistema, né? E a sua principal diferenciação, né, para os demais sistemas de planos de saúde, de sistemas associativistas? É uma coisa que a gente costuma até comentar, que realmente lá a doutora Lourdinha falou e é verdade. Você é atendido pelo dono, tá? Então você não tem intermediários entre o cliente e o profissional que lhe atende, tá? É uma relação muito próxima, muito direta, e isso implica em
mais cuidados, em um tratamento mais humanizado, que é o grande diferencial, porque uma cooperativa é uma associação de pessoas, né? Eu costumo sempre colocar que cooperativa é a forma mais democrática de geração de trabalho e renda, tá? Porque o sócio, o cooperado, ele participa diretamente de todas as decisões da sua empresa, que é a cooperativa. Tanto é que nós anualmente temos um evento que chama-se Assembleia Geral Ordinária, que ela está prevista em lei, que é uma lei de 1974, 576471, desculpe, 1971. E anualmente, até o final do primeiro trimestre, o último dia útil do primeiro trimestre, todas as cooperativas, à exceção de cooperativas de crédito, porque são reguladas pelo Banco Central, elas têm a necessidade legal de realizar suas assembleias, onde o sócio, o cooperado, ele tem participação ativa, onde serão apresentados todos os relatórios de administração, relatórios contábeis e relatório de conselho fiscal, que toda cooperativa tem a obrigação e a necessidade de ter um conselho fiscal. Então, são apresentados esses relatórios e é a Assembleia quem delibera pela aprovação ou não desse resultado, tá? Que na cooperativa pode ter o resultado que chama de sobra, quando ela teve lucro, mas no meio cooperativista se chama sobra, que a destinação dessa sobra, ela é também aprovada em assembleia, como perdas, onde os rateios dessas perdas serão apresentados em assembleia, tá? Então eu costumo sempre colocar, onde eu tenho oportunidade, dizer que é a forma mais democrática de geração de trabalho e renda. Porque o principal objetivo de uma cooperativa é levar renda para seus sócios, tá? E a renda é uma consequência do trabalho. E como é uma relação muito direta entre o cliente, que é contratante do sistema, e o profissional que o atende, não tem intermediários, facilita muito tanto o acesso, que é muito facilitado o acesso, tá? Como a condição do tratamento, da relação, do respeito, tá? Não estou dizendo aqui que tem profissional que falta respeito, mas no meio cooperativista é muito mais franca essa relação, muito mais direta, muito mais objetiva, tá? Sem falar do sistema, como a doutora citou, tem o Sistema Nacional de Cooperativas, no Sistema Uniodonto também tem a Uniodonto Brasil, que é o Sistema Nacional de Cooperativas, onde significa que o cliente que contrata o plano em qualquer cidade, ele tem um atendimento nacional. Se ele tiver em deslocamento, se ele se mudar, se ele for para qualquer das capitais, hoje nós temos mais de 200 unidades de Uniodonto, em todas as capitais, nas principais cidades, tá? São mais de 4 milhões de clientes ativos, tá? Então, qualquer necessidade que ele tenha, que ele não esteja na cidade onde ele contratou o plano, ele tem o atendimento garantido, sem burocracia, de forma objetiva, direta, vai no consultório, ele escolhe o dentista que quer ser atendido, vai lá e sem problema algum, nós estamos usando o sistema de imagens através de câmeras intrabucais, tá? Isso favorece duas coisas. Primeiro, se comprova a qualidade do que é feito, tá? Porque o cliente, ele tem uma tela, ele vê como estava e como ficou, tá? E isso é um controle de auditoria que nós nos preocupamos muito com a qualidade do que é feito, tá? Então, volto só para encerrar, é uma relação muito direta, muito objetiva. Então, fica muito franco, fica muito fácil. Você contratar um plano de saúde, que é de uma operadora de plano de saúde, é muito mais confortável, muito mais tranquilo para o cliente. Quer seja ele médico,
quer seja odontológico. Certo? Vamos lá, deixa eu trazer também o nosso Arthur Tigre. Boa tarde, Arthur. Boa tarde. Seja bem-vindo. O Arthur estreia o seu programa na segunda-feira já, né, Arthur? Já está Segunda-feira, gravando aí, já está mandando brasa. Segunda-feira, 2h30, logo depois do Que Bom Te Ver, né? Começa o programa É Massa, programa de entretenimento, com entrevista também, com informações, quadros diferentes. Tô ansioso, viu? Tô ansioso para ver como é que vai ser essa estreia. Já tô espalhando para todo mundo aí. Você que está em casa aí também já pode começar a espalhar. Segunda-feira, 2h30 aqui na Nova, viu? E hoje você já está aquecendo os motores, né, para voltar às atividades como entrevistador. Mande brasa, pode fazer a sua primeira pergunta aí. Pois é, eu queria saber da doutora Lourdinha, porque assim, é interessante como a cooperativa ela gera emprego, não só para os médicos, né, mas também até para o pessoal da limpeza, enfim, é uma cadeia muito grande. Isso. Mas o cooperado, ele precisa passar por alguma aprovação? Como é que o cooperado pode entrar na cooperativa? Sim. Primeiro, te parabenizar pelo teu programa. Obrigado. Sucesso, que ele dê certo, né? Eu adoro quando começa alguma coisa e tem sucesso e dá certo. Isso é o que eu almejo para todos. E aqui é bom que eu me sinto em casa já. Eu estou feliz da vida. Mas nós temos nossos protocolos, né? Porque ela não pode ser totalmente aberta. Então, você tem que ser médico, só pode ser médico, porque a cooperativa é de médico, como a dele é de odontologia, a outra é de psicologia, a outra é de fono, a outra é de enfermagem, né? A nossa é uma cooperativa médica. Então, você tem que ter terminado o curso de medicina, tem que ter feito 3 anos de residência, né? É uma condição sine qua non para entrar na cooperativa que você tenha passado por uma residência em qualquer especialidade que você vai fazer. Então, você vai na cooperativa, pega uma proposta, preenche aquela proposta, todos os seus dados, consultório, tudo, entrega. Se nós tivermos tendo necessidade daquela especialidade, nós admitimos o cooperado conosco. Ele passa pelo Conselho de Administração, nós fazemos uma reunião com ele, explicamos tudo a ele o que é uma cooperativa, né? Quais os direitos e quais os deveres de um cooperado, né? Um dos principais deveres é o foco no cliente, é tratar muito bem o cliente, é pegar o paciente doente e trazer ele, fazer todo o possível e impossível para devolver a saúde dele. E se ele concordar com os termos da cooperativa, ele entra na cooperativa e ficará o tempo que ele quiser ficar na cooperativa. Para ele sair da cooperativa, pela própria Lei 5764, que é a lei das cooperativas, não precisa que ele tenha nenhum problema, basta ele informar: a partir de tal data eu não quero mais pertencer à cooperativa, então a gente vai e leva para o Conselho de Administração, no Conselho de Administração a gente coloca na ata e ele, a partir daquele momento, deixa de pertencer àquela sociedade de pessoas que ele entrou para pertencer. Mas não tem tanta dificuldade. E é bom que o próprio cliente, sabendo disso, se fica mais seguro, né? Saber que o cooperado precisou passar por um processo rígido, né? Passa pelo processo. Nós temos uma comissão de ética. A nossa governança, ela tem o Conselho de Administração, do qual eu sou presidente do Conselho de Administração. Nós somos 6 colegas no Conselho de Administração, 3 diretores, 7 colegas, 3 diretores, o diretor, a presidência, o diretor financeiro, o diretor vice-presidente, 4 conselheiros. Nós temos o Conselho de Ética, composto de 5 colegas efetivos e 5 suplentes. Temos o Conselho Fiscal com 3 efetivos e 3 suplentes. Isso é a nossa governança dentro da cooperativa. Agora nós temos, pelo estatuto, direito a ter nossos advogados, nossos financeiros, nossos assessores, né? Pessoal de marketing, pessoal financeiro, pessoal de contabilidade. Essa parte toda entra como assessoria, são funcionários da Unimed. Mas o médico mesmo, ele não é funcionário. Ele é dono da empresa. Eu vou passar para o doutor Luiz, que está querendo fazer uma colocação, mas antes deixa eu lembrar, já conhecemos os nossos convidados de hoje. Você de casa que quer participar, fazer perguntas, está liberado a partir deste momento. O nosso WhatsApp é o 995059441. Você pode mandar a sua mensagem, a gente vai ler aqui a sua pergunta para os nossos convidados de hoje. Mas eu devolvo a palavra aqui para o doutor Luiz. O senhor balançou a cabeça ali, queria fazer uma pergunta para mim. É sim. É porque a adesão ela é livre e voluntária. Do médico ou do odontólogo? De qualquer cooperado. Agora, no seu estatuto social e no regimento interno,
a própria sociedade cria as regras de admissão, né? Lá, por exemplo, na nossa Uniodonto, tem de ter pelo menos 3 anos de formado e de ter alguma especialização para ter uma adesão muito rápida. Nós temos um conselho ético técnico, que é a porta de entrada de todo esse processo, depois é que passa para o conselho de administração, tá? Que a pessoa, quando leva a proposta, ela precisa apresentar esses critérios e tem essa avaliação pelo conselho ético técnico, tá? Então, mesmo sendo livre adesão, mas a própria cooperativa, a própria sociedade, ela pode colocar regras de ingresso. A saída não. É livre, a vontade do cooperado ela é respeitada. Ele basta informar de uma forma oficial que está querendo se desligar e aí passa a ser aceito, tá? Agora, o ingresso, ele tem que passar por regras que são colocadas justamente pela sociedade, pela cooperativa, tá? Então, isso pode acontecer tanto no estatuto como no regimento interno, essas regras de ingresso. Tá certo? Deixa eu trazer também para essa discussão, já está conosco pelo Skype o doutor Pedro José de Oliveira Melo, ele que é médico cirurgião geral, né, e pós-graduado em auditoria de sistemas de saúde, gestão hospitalar, gestão de negócios de saúde, né, diretor-geral do Hospital Severino Pereira da Silva e presidente da Fundação de Saúde em Taquaritinga do Norte. Boa tarde, doutor Pedro. Prazer e uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Estou vendo que o senhor também tem uma plaquinha da Unimed ali. O senhor é cooperado da Unimed também, é? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria cumprimentar a doutora Maria de Lourdes, Luiz Gonzaga. Eu sou o presidente atualmente da Unimed. Na verdade, eu fui diretor e presidente da Fundação Itaquaritinga. Atualmente, eu sou presidente aqui da Unimed Caruaru, meu terceiro mandato como presidente, começado agora em março do ano passado. Muito bem. Lembrando que a TV Nova também está presente em Caruaru, no canal 31.1, né, em todo o interior do estado de Pernambuco, com as nossas retransmissoras também em TV aberta e também na rede social, no YouTube, no Facebook, no Instagram, né, e vai por aí. Doutor, eu tenho uma pergunta já aqui que eu queria direcionar para o senhor, do Ailton José. Ele está dizendo assim: quais as principais vantagens de se buscar o atendimento através de uma cooperativa de saúde? Isso para o usuário, né, do sistema. Eu acho que a principal característica da cooperativa de saúde é que ela é constituída por médicos que, ao mesmo tempo que são os donos, são os principais executores das tarefas, no caso da atenção médica. Então, o fato de você ter o médico, que é o próprio dono, doutora Lourdinha é presidente da Unimed Recife. Quando o cooperado tem algum problema dentro da cooperativa em relação à atenção que ele precisa prestar ao usuário, ele fala diretamente com ela, porque ele é sócio da empresa que ela preside, e isso faz com que a relação entre o cooperado e a sua cooperativa seja absolutamente diferente da relação de um médico com um plano de saúde mercantilista, onde ele não tem sequer acesso à diretoria ou aos donos daquele plano de saúde. Então, se a gente pudesse enumerar as vantagens, as principais vantagens, certamente o fato do médico ser o dono da própria empresa, ser cooperado, ser um sócio da própria empresa onde ele presta o seu trabalho, isso faz toda a diferença. O usuário, doutora Lourdinha, ele sente na pele essa diferença, né? Qual é a sensação que a senhora tem, até pelos retornos de ouvidoria, né? Desses contatos que se mantêm com a linha de frente dos médicos que estão atendendo, né? Dessa diferenciação que o doutor Pedro acaba de colocar para a gente? Eu acho que pelo grande período que eu participo de cooperativa,
Eu realmente me engajei tremendamente nessa parte de cooperativa, principalmente cooperativa médica. Eu percebo e sinto que realmente ele externa esse sentimento. Externa esse sentimento porque eu tenho muita afinidade com meus clientes lá da Unimed. Então eu recebo o WhatsApp, eu encontro com eles pela cidade, e encontro com eles em lojas. E muitas vezes diz, doutor, eu vi o seu anúncio no rádio. Eu gosto muito da Unimed, eu me dou bem com a Unimed. Então eu sinto que ele mesmo, o próprio cliente, ele se sente prestigiado e ele gosta da Unimed, porque nós estamos completando 50 anos e nós temos clientes que estão lá conosco desde criança, desde jovem. O time de cooperativados é que nem uma seleção. Também você não pode cooperativar todo mundo, né? Você tem que ter um critério de seleção rigoroso, não é isso, doutora? Infelizmente, não dá para ter todos os médicos de Recife pertencendo à cooperativa. Mas quem sabe, né? Futuro é futuro. Eu gostaria muito que fosse, mas não tem. Eu não tenho quantidade, nós temos apenas 186 mil vidas e nós temos que ter aquela quantidade de mercado para os médicos. 995059441. Eu tenho uma pergunta aqui. Diga. Boa tarde, Pedro Paulo. Boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Tereza, sou assistente social. Gostaria de saber como faço para trabalhar nesta empresa maravilhosa. Ela vai puxando o saco aqui, viu, doutor? Já deixei meu currículo algumas vezes, de forma presencial e por e-mail. Já me falaram que tem que ter conhecimento, porque senão as coisas não acontecem. É verdade isso, né? Ela diz que tem experiência na área de saúde há 10 anos e vai por aí uma carta imensa que ela coloca aqui. Mas eu queria, inclusive, dividir essa pergunta aqui para a doutora Lourdinha, doutor Pedro e o doutor Luiz aqui, né? Para falar desses critérios. Tereza, ela é psicóloga. Psicóloga. Não é? Hoje nós temos o nosso grupo de psicóloga que está completo. Nós temos dois serviços onde nós temos o grupo de psicologia, de fono, de nutricionista. Né? No hospital também, o nosso espaço de psicologia lá está completo. Mas nada impede de que o currículo dela já está lá na Unimed. Então, alguém sair, alguém for ficar grávida, passa 6 meses fora, aí a gente tem que contratar pessoas para substituir. A primeira oportunidade que tiver, Tereza, eu gravo o nome de Tereza e me comprometo em ajudá-la. Sabe o que acontece, doutora Lourdinha? Agradeço a Tereza. Primeiro, ela gostar. A primeira coisa é que ela quer ir trabalhar na Unimed. Veja que coisa boa você ter alguém que quer ir trabalhar na tua empresa, que tu estás fazendo a gestão dela. Isso para mim é maravilhoso. Maravilhoso. Pode falar, doutor Luiz. Assim, eu fico imaginando o seguinte, que existem pessoas que ficam meio desconfiadas. Pô, eu prefiro ter a minha independência, eu ser o autogestor de mim mesmo, poder trabalhar de manhã num canto, à tarde, no outro, à noite, no outro. Numa cooperativa tem que ter uma atenção mais focada naquilo, porque aquilo também é seu, passa a ser seu, né, doutor? Mas como a doutora falou, a cooperativa, ela é da categoria profissional. Então, a Unimed congrega médicos. A Uniodonto só dentistas. Aí eu escutei que a dona Tereza, ela é psicóloga. Né? Mas nós temos funcionários, psicólogos. O senhor está entendendo? E tem como contratar psicólogos para o hospital, para toda a estrutura que é grandiosa. A estrutura da Unimed em Recife. A exemplo do meu amigo Pedro Melo, Caruaru também, que eles têm hospital, tem a rede e tem esses funcionários que são, eu vou colocar como auxiliares da terapêutica. O senhor está entendendo? Deixa eu aproveitar o embalo aqui. A doutora Lourdinha inaugurou uma unidade recentemente aqui, uma unidade enorme, né? Com vários leitos, enfim. Caruaru também a unidade é própria, doutor Pedro? Sim. Olha o som, Pedro. Sim, nós temos um hospital com 120 leitos, com UTI geral com 20 leitos, UTI pediátrica com 8 leitos, uma unidade cardiológica
temos hemodinâmica, temos um centro de fisioterapia, nós temos uma rede hoje, acho que a segunda maior rede depois de Recife, mais ou menos no tamanho de Petrolina. Então somos 3 grandes Unimedes hoje em Pernambuco, sendo capitaneada aí pelo Recife, da doutora Lourdinha, aqui em Caruaru, e o nosso colega Francisco Otaviano em Petrolina. E já aproveitando para responder a sua pergunta, a Tereza, ela, como qualquer pessoa, a gente recebe os currículos e às vezes as pessoas reclamam porque não são chamadas. Então ela tem que entender, primeiro, que é uma grande quantidade de currículos que a gente recebe. E segundo, que nem sempre a gente tem a vaga disponível, mas todos os currículos que são recebidos, eles ficam num banco de dados e na medida que vão surgindo oportunidades, a gente vai convocando. E dentro ainda dessa situação, não só da Tereza, mas de outras pessoas que querem entrar na cooperativa, existe alguma universidade ou alguma instituição que também tem uma parceria com vocês para que a pessoa que sai já seja preparada para participar de uma cooperativa? Hoje nós temos a OCB, né? A OCB Pernambuco. Existe a OCB do Brasil, que é a Organização das Cooperativas. Existe o SESCOP, que é o braço que faz a capacitação de todas as pessoas, né? Então, através do SESCOP, junto com a OCB, nós fazemos a capacitação das pessoas. Tem cursos para cooperados, né? Para preparar os cooperados também, e para preparar também os colaboradores da cooperativa. Vejam que depoimento aqui, né? Chegando pelo 995059441, Pedro Paulo, parabéns pelo seu programa, parabéns aos debatedores, hoje alto nível, né? Nós temos um plano Unimed Família, né? E eu quero agradecer pelo atendimento no Hospital Maternidade, em plena pandemia, no dia 5/7/2021, nós tivemos o nascimento da nossa primeira neta, a Sofia Aurista de Castro Pedrosa, né? Os cuidados para o nascimento e todos os testes que foram efetuados na criança e toda a orientação que a nossa filha Renata Pedrosa recebeu é digno de gratidão. Eu quero deixar isso público, o Renato, a Cândida, a Renata e a nossa neta Sofia, que nasceu na Unimed, na maternidade. Um depoimento desse arrepia, né, doutora? Demais. Sofia é filha da Unimed. Isso. Olha aí. E o atendimento. Nós temos que ser assim. O nosso foco é o cliente. Ou nós fazemos o foco no cliente, na qualidade, no atendimento, no aconchego do paciente, ou fica difícil você conseguir cliente. Porque nós, da cooperativa, nós não somos nada mais, nada menos do que empregado dessas pessoas. Eles pagam mensalmente pelo valor que ele tem. Para quê? Para quando ele precisar, ele ter um atendimento condigno, ele ser aconchegado, ele ser bem tratado. E nós precisamos disso. Isso é que nos eleva. Agora, nem tudo é flores, viu, doutora Lourdinha? Não, E doutor Pedro porque também. são Tem outra muitos pessoa aqui que clientes. está dizendo o seguinte, ligando pelo 995059441, né? Diz boa tarde a todos. Olha, eu tenho um plano, Unimed Empresarial, né? E no final do ano passado nós tivemos um aumento de 30%. Foi baseado no IGPM, né? Gostaria de saber se os médicos são cooperativados, eles trabalham diretamente para atender os clientes, é o dono falando com o cliente. Por que precisa ter um aumento tão alto assim? Doutora Lourdinha, doutor Pedro, né? É a Sueli que está assistindo o programa, doutora. Pois é, Sueli, porque veja só, tem muitas obrigações da cooperativa. Nós temos a folha de pagamento dos funcionários, não é? Nós temos toda a parte operacional da cooperativa e administrativa para ser paga. Mas, mesmo assim, nós entendemos que se nós pudéssemos que os planos tivessem um valor não tão elevado como está tendo, seria bem melhor. Mas o custo é muito alto, nós pagamos toda a parte tributária, nós não temos nenhum incentivo por nós sermos cooperativa da parte do governo. Nós pagamos todos os tributos, nós pagamos normalmente toda a folha de pagamento, todos são CLT. Então,
precisa, os é com cooperativados, esse valor. doutora? Inclusive os cooperativos? Não, os médicos não. Os médicos que são donos, eles só recebem a produção dele. Mas todos os funcionários são CLT. Eu não tenho funcionário que não seja CLT, porque o que nos protege é você estar de acordo com a lei. Isso aí, nós somos, tanto eu, doutor Antônio, doutor Divaldo, do Conselho, nós estamos corretamente dentro do que a lei manda. Então, existe o custo da cooperativa. Mais uma pergunta chegando pelo 995059441. Diz, boa tarde a todos vocês. Gostaria de saber por que a Unimed não aceita a entrada de crianças só no plano. Quer dizer, uma criança tem que ter os pais, ela não pode entrar sozinha no plano. Deixa eu passar para o doutor Pedro aqui. Vamos, doutor Pedro, responda essa pergunta para a gente. Não. Antes de responder, eu também gostaria de complementar a resposta da doutora Maria de Lourdes, é que muitas vezes o aumento, existem dois tipos de aumento. O aumento do plano individual, que não somos nós quem determinamos, é a ANS, que por sinal o ano passado o reajuste foi negativo de 8%, e o plano empresarial, que é o caso dessa usuária que falou aí, ele é calculado pelo uso do plano. E o que é que a gente infelizmente vê muito? É o uso indevido do plano. São exames desnecessários, são consultas repetidas, às vezes as pessoas repetem 2, 3 consultas com o mesmo especialista. Então tem uma série de fatores que associado a todas as obrigações, porque toda cooperativa ela trabalha 100% dentro da legalidade. Então todos os impostos, tributos, tudo isso é feito de acordo com a legislação, que não somos nós quem fazemos. Em relação a essa pergunta última, eu desconheço. Eu sinceramente não tenho essa informação, anotei aqui para procurar saber na minha gerência comercial, mas eu desconheço que isso seja verdadeiro, porque a criança ela tem que ser dependente de um maior, porque ela não é uma pessoa jurídica, ela não é uma pessoa legalmente, ela não pode assumir a responsabilidade por um plano de saúde. Então talvez seja essa questão de legalidade, ela tem que ter um adulto para ser responsável pelo contrato, porque ela não tem conhecimento nem discernimento para assinar um contrato sobre o qual ela não sabe sequer fazer a leitura. Eu acho que deve ser legislação isso. Doutor Luiz, pode falar. Doutor Pedro está correto, porque um menor de idade, ele em tese, judicialmente, ele não tem capacidade de... Tá? Mas então ele precisa ter um ele responsável financeiro. Sócio também, ele precisa Não necessariamente. Eu, para fazer para o meu filho, eu preciso ter o plano. Eu posso ser o responsável pelo contrato, uma vez que eu sou maior, pelo meu filho. É lá em casa, né? Nosso filho tem Unimed Caruaru, é no nome da mãe. Certo? Porque ele é incapaz. É só questão de ter um responsável. Mas a mãe não precisou ter não pode contrato. Né? Então a mãe, como adulta, ela assina e é a responsável financeira e legal pelo contrato. Nós temos um monte de perguntas chegando aqui pelo 995059441. Nós vamos atendendo aqui na medida do possível, mas eu preciso fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa. Sai daí não. Chegou o produto que vai mudar a história da construção civil. Vergalhão reforçado de fibra de vidro, Verga Fibra GG da E-Plast. Tecnologia internacional com produção nacional. 4 vezes mais resistente que o aço. Não oxida. Maior durabilidade que o aço. 8 vezes mais leve que o aço. Entregamos nas medidas solicitadas. Fácil de transportar e armazenar.
Menor desperdício fornecido em bobinas de 50, 100 e 200 metros linear. Mais barato. O Grau tem cursos técnicos e profissionalizantes. O Grau Técnico oferece mais de 30 cursos: enfermagem, administração, informática, edificações, radiologia, eletrotécnica e muito mais. O Grau Profissionalizante tem mais de 40 cursos: refrigeração, confeitaria, cabeleireiro, massoterapia, cuidador de idosos, bombeiro civil, e o aluno ainda conta com o apoio da agência de emprego. Curso técnico ou profissionalizante, faça no Grau. Nós estamos de volta com o Debate na Nova, aqui pela TV Nova Nordeste. Eu quero lembrar para vocês que hoje, às 9 da noite, no Raul Santos, no Fato Novo, no nosso jornal local da TV Nova, nós vamos ter uma entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vocês... porque assim, quando a gente faz uma entrevista com um candidato, um político, aí o pessoal... diz, não, tá puxando a sardinha para aquele lá, né? Quando faz para o outro lado, né? Aí o outro lado que estava ali reclama. Então, aqui é um espaço aberto, democrático, para todos, né? E a gente vai aí distribuindo por todos os programas. Então, hoje, o Raul Santos, no jornal Fato Novo, entrevista o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? E neste mesmo programa, gente, neste mesmo jornal, nós temos a disputa pelo Senado. Vocês vão ver que uma hora o presidente fala uma coisa, outra hora o governador fala outra hora um dos postulantes ao Senado fala outra. Pense numa confusão que está esse negócio da sucessão governamental aqui no nosso estado. Não percam 9 da noite. Agradecer a sua audiência, você que está em Caruaru e nos assiste no canal 31.1, você que está em Vitória de Santo Antão, nos assiste no 22.1, bem como Limoeiro 22.1, você que está em Ipojuca, que nos assiste no canal 46.1, você que está em Arco Verde, nos assiste no canal 22.1, você que está em Triunfo e Serra Talhada e aquela região ali, que nos assiste no canal 18.1, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E também você que está na cidade de Garanhuns, a cidade das Flores, assiste no canal 25.1, de onde vem o nosso querido Luiz aqui, né? Que quer falar, inclusive, de um estímulo que o município está dando para as cooperativas, não é isso? É assim, nós conseguimos lá, há algum tempo, graças ao apoio muito intenso da OCB, do ano 2013, nós conseguimos aprovar e ser sancionada e regulamentada a Lei Cooperativista Municipal. Isso em Garanhuns? Em Garanhuns, tá? Foi aprovada no ano 2013. Se não me falha a memória, foi um dos primeiros municípios do Nordeste, com certeza, mas um dos primeiros do Brasil a ter essa lei, onde ela tem 3 pontos que são muito interessantes, eu gostaria de ressaltar. A instituição do Conselho Municipal do Cooperativismo, que é um órgão paritário, com representantes do poder público e das cooperativas. A instituição do Fundo Municipal do Cooperativismo, que é um fundo de aporte aberto e é gerido pelo Conselho. E talvez o ponto que me chama mais a atenção, que eu fui um dos maiores defensores, é a inclusão na grade curricular como matéria transversal da disciplina de cooperativismo nas escolas do município. Tá? Então, preparando as futuras gerações para essa alternativa tão interessante, tão significativa de geração de trabalho e renda. Tá? Essa lei é de 2013, foi sancionada e regulamentada, lógico que depois ele é aprovado pela Câmara. O sistema SESCOP-OCB deu um apoio muito, muito interessante, tanto é que nós conseguimos lograr êxito, tanto na negociação da Câmara, como depois para o prefeito
regulamentar e sancionar, né? Nós tivemos algumas reuniões, inclusive o presidente do sistema esteve lá conosco em Garanhuns, com reuniões com o prefeito, com alguns vereadores. Nós fizemos uma reunião com todos na Câmara Municipal e a coisa caminhou de uma forma muito pacífica, muito tranquila, com entendimento. O Conselho Municipal está instituído, já começou a trabalhar políticas que vêm de acordo e ao encontro da necessidade dessas cooperativas, tá? O Fundo Municipal já faz parte do orçamento do município. Como eu citei, é um fundo de porte aberto, quer dizer, qualquer empresa, qualquer outra cooperativa, ela pode colocar recursos nesse fundo. E o mais importante é isso, o SESCOP, que é o órgão educacional do sistema OCB, treinou, capacitou no auditório da Uniodonto, da nossa cooperativa, todos os professores do sistema educacional do município. Que maravilha. Então foram 2 dias de treinamento e o SESCOP mandou os instrutores para lá e tivemos apoio da Câmara, tá? Alguns vereadores apoiaram de forma decisiva esse treinamento, inclusive com custos, com algumas coisas. A Uniodonto também foi parceira desse projeto e todos foram treinados e capacitados, e na grade curricular existe de forma transversal a disciplina de cooperativismo. Tá? Agora veja, já tem essa iniciativa lá em Garanhuns. Aqui em Recife existe alguma coisa já nesse sentido, doutora Ludia, que a senhora tenha conhecimento? Não, que eu tenha conhecimento. Eu sei que no dia da inauguração lá do prédio que eu falei aqui, ano passando, estava tudo quanto era de político lá, presente para prestigiar a inauguração, né? Mas não, nessa parte que ele está falando aí, eu não tenho conhecimento não. Mas é de extrema importância que isso aconteça, sabe por quê? Porque nós não temos cultura de cooperativismo. Onde existe uma grande cultura de cooperativismo é no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, aquela região toda ali de Minas, Rio Grande do Sul, eles já nascem dentro de uma cultura cooperativista. Nas aulas, nas escolas se ensina cooperativismo, os pais são cooperativistas, então lá é muito diferente. O Nordeste não tem essa cultura assim tão forte como lá no Sul em cooperativismo. E quando começa um exemplo como esse, é extremamente importante que nas escolas comece. Eu vou conversar com o doutor João Campos, que é o prefeito do Recife. Com o prefeito do Recife, que é extremamente democrático, aberto, muito fácil acesso a João, muito fácil. Uma pessoa extremamente aberta a qualquer coisa que você queira levar, que seja de melhoria para Recife e para as pessoas que aqui moram. Então, esse projeto eu vou também tentar fazer aqui em Recife. Principalmente por isso, porque tem que se implantar uma cultura cooperativista, para ver se a gente chega pelo menos perto do pessoal do Sul, do Rio Grande do Sul. E aí em Caruaru, doutor Pedro? Pode falar. Luiz está me devendo isso, desde a eleição na SESCOP, que eu pedi a ele a cópia desse projeto, para eu apresentar à prefeita Raquel. Concordo 100% com a doutora Lurdinha. É fundamental a educação cooperativista. Nós temos, inclusive, vários problemas com o cooperado, exatamente pela falta dessa cultura cooperativista que a gente vê e fica morrendo de inveja do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que tem isso desde o início da vida escolar das crianças, fazendo com que eles cresçam com essa cultura, facilitando a formação de cooperativas em todos os ramos que sejam possíveis. E Luiz está me devendo, Luiz. Você tem me prometido isso, acho que você esqueceu, eu esqueci, farei mas contato agora a gente lembrou. Falei contato com você amanhã e essa semana desse projeto, estará nas suas mãos. Lá eles lá respiram cooperativismo, sabia? No Rio Grande do Sul. E você consegue aí, viu, Pedro? Porque a Raquel é uma pessoa fenomenal.
Você tem essa Perfeito. chance aí Muito de aberto. ter a Raquel perto de você. Aproveite, porque ela eu sou fã Muito de aberto. Raquel. A gente tem trabalhado junto aqui Sou em fã. vários aspectos. A gente fez uma parceria público-privada, adotamos a Praça da Criança. Estou tentando, doutora, gerenciar a saúde do município através da cooperativa. A gente está avançando nas negociações. Ela realmente é uma pessoa diferenciada. Muito. Deixa eu colocar mais uma pergunta que está chegando aqui pelo 995059441. Olá, boa tarde. O meu nome é Cláudia. Pode ficar à vontade. Né? Já trabalhei nesta empresa grandiosa, viu, Pedro? O diferencial dela, até os colaboradores percebem, né, o tratamento com excelência. Eu sou técnica de enfermagem, eu tive que me afastar por problemas pessoais com a minha família, né? Aí eu tive que pedir para sair, mas sonho com o meu retorno, ela diz. A Cláudia está assistindo o programa, doutora Lourdinha. Que bom, tá vendo? Olha aí, Eu adoro meus colaboradores. Que bom. mais uma pessoa ligando pelo 995059444. A Tereza voltou a falar aqui, diz que ela é assistente social e ela não psicóloga. é psicóloga. Né? Perfeito. Assistente social. Ela é assistente social. Aham. Tereza, seu nome ficou gravado aqui. Fala, Arthur, pode falar. Eu queria saber qual é a maior dificuldade, porque a gente vê que é algo bom não só para os cooperados, mas também para os clientes. Por que existe essa parte emperrada para que possa se expandir para todo o Brasil, como se fosse, por exemplo, um plano nacional para todas as cooperativas? Não, nós temos plano nacional. Mas Tanto para nós vendemos, para como que Pedro possa também acontecer vende. com mais facilidade em outras cidades, da forma como está acontecendo em Garanhuns, como Caruaru está para acontecer Tu estás também. falando no fato de colocar nas escolas Isso, o ensinamento exato, de cooperativismo. Não é? Qual é o maior, a parte que emperra para que isso aconteça? Talvez não tenham assim, participado muito disso a OCBPE e o SESCOP. Mas durante essa pandemia, eu quero até parabenizar Malaquias, porque Malaquias é a pessoa que mais entende de cooperativismo no Brasil e no mundo, eu acho. É uma pessoa que grava tanto números que é uma coisa impressionante. Mas durante a pandemia, o SESCOP e a OCBPE, eles deram um apoio gigante ao cooperativismo em Pernambuco. Capacitaram uma quantidade imensa tanto de médicos como de colaboradores. E acho que daqui para frente eles vão focar muito em Pernambuco o fato de que a gente tem que distribuir esse conhecimento cooperativista e essa participação cooperativista. Acho que a pandemia ajudou muito nisso aí também. Pode falar, doutor Luiz. Não, só para reforçar um pouco o que você perguntou. Passa muito pela vontade política. Você está entendendo? Então, aí um bom relacionamento, como o doutor Pedro Melo colocou que ele tem um bom relacionamento com a prefeita de Caruaru. Doutora Lourdinha acabou de colocar também que tem um acesso muito franco ao prefeito de Recife. Então, essa relação que aproxima gestores de presidentes de unidades de cooperativas, está entendendo? Facilita. Passa justamente isso, que quanto mais bem informado tiver o gestor a respeito do que uma cooperativa pode mudar o meio em que ela está inserida, tanto é que são dados da ONU, tá? Que o IDH é mais elevado na cidade onde tem cooperativas instaladas, tá certo? Então veja, se muda o meio social, tá? Se é uma forma muito democrática e legítima de geração de trabalho e renda, nós precisamos envolver os gestores do município e os vereadores, tá entendendo? Para começar esse debate, porque quanto mais o envolvimento da sociedade abraçando as causas cooperativistas, melhor o desenvolvimento desse meio social. Tá? E está aí o OCB, o SESCOP, que dá todo apoio a qualquer cooperativa que comece a se estruturar, tá entendendo? Tanto em relação a
formatação de estatutos sociais, de legislação, como depois de prontas, o apoio no treinamento, capacitação, tá certo? E uma coisa que puxa muito, principalmente no ramo saúde, é que nós temos uma agência que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela que regulamenta todas as nossas ações, né, doutor? É verdade. Né, doutor Pedro? Então, veja, essa agência, nós não podemos fazer como queremos. Nós somos um setor muito regulamentado, tá? Eles vivem soltando RNs, né, doutora? É sempre resoluções normativas balizando as ações das operadoras de plano de saúde. Mais uma colocação aqui, chegando pelo 995059441. Boa tarde a todos. Ô Pedro, pergunta aí a doutora Lourdinha, por que não se aceita o ingresso de idosos com mais de 60 anos? Meu nome é Lúcia. Doutora Lourdinha, eu sou amiga da filha da senhora Leninha, já falecida, tia de dona Lourdinha, que está assistindo o programa. Não. Eu não sei por que ela fez essa pergunta, porque nós não podemos deixar de atender as pessoas com idade. A agência não permite. Ele acabou de dizer que nós somos extremamente regulados. Olha, nós estamos mais ou menos com 20 anos de regulação da Agência Nacional de Saúde, que foi algo que veio muito bom para o cliente. E a própria agência diz, você não pode dizer que não aceita a pessoa com mais de 60 anos. Então, alguma coisa ela não entendeu, porque não é verdade. Nós não podemos rejeitar cliente, nem por idade, nem porque a pessoa veio sozinha, ou a criança veio sozinha, ou não veio sozinha, nós não podemos. Então, nós temos que seguir o que a Agência Nacional de Saúde nos regulamenta, que é aceitar o idoso como qualquer cliente. Tem uma pessoa que insiste com isso, ela diz que tem 69 anos, deixa eu ver o nome dela aqui, a Inês, eu já entendi. Inês, por quê? Inês. Né? Ela disse que tem 69 anos, já tentou, mas não consegue. Pronto, ela quer fazer plano particular, plano individual. Nós não vendemos mais plano individual, nós não vendemos plano particular. Nós só vendemos plano empresa e plano coletivo por adesão. Será que ela aí tem não está que o problema participar. também da criança? Será que aqui não tem alguma coisa que não permita que a criança seja... Pois é. Será que não é isso? Nós Aí não então, estamos gente vendendo plano sobre Nós isso não. também. Hoje, praticamente, operadora nenhuma vende plano particular. E nós também não vendemos plano particular. Passou um tempo, tem que ser plano empresa Agora e eu plano entendi. coletivo por adesão. Passou um tempo. Se ela tiver vocês ligada a alguma associação, ela pode entrar através da associação, através do plano coletivo por adesão. Isto não é uma denúncia, né? É uma experiência que nós já passamos, né? E eu acho que isso acontece muitas vezes. Você vai para um outro plano privado, né? Aí você chega no médico, o cara passa um catatal de exame. Que você tem que entrar na máquina, que você tem que fazer isso, aquilo outro. Você sai de lá, passa uma semana indo fazer exames fora, né? Ou então para uma manhã inteira, vai num hospital, facilita, tem essas facilidades também. Mas um médico cooperativado, ele tem consciência que nem todos esses exames são necessários para a pessoa, não é isso, doutora? Excelente tu tocar nesse assunto. Sabe por quê? Porque amanhã mesmo eu estou entrando na rádio com um áudio explicando que nós estamos colocando à disposição das pessoas que ainda não têm o plano Unimed, o plano Unirede Recife e o Unirede Pernambuco, ambos com coparticipação. É um plano que você paga um determinado valor e coparticipa se você utilizar ele, o que você utilizar, exceto se for internado. Se você se internar, você não coparticipa no plano. Mas se você usar consulta, se você usar exames, então você também vai cuidar do seu plano. Então você vai perceber se você realmente precisa fazer aqueles exames todos. Você vai ao oftalmologista uma vez, pede todos aqueles exames, porque ele tem que te conhecer também. Nas próximas vezes, talvez não precise daqueles exames todos. Então, ele mesmo, o próprio cliente, vai cuidar
do plano dele. Isso é um plano novo, doutora? Não, já existe. Em muitos lugares já existe o plano de coparticipação. Eu acho que Pedro também tem lá. Mas aqui na Unimed, Recife, nós estamos lançando, a partir de agora, ele já está em uso, mas eu estou lançando, através de áudio, o plano de coparticipação. O Unirede Recife e o Unirede Pernambuco. É um plano que você compra ele num valor fixo e você só gasta mais se você utilizar muito aquele plano. É um modo que nós encontramos de ajudar também a população. Muita gente também estava abrindo MEI, né, para poder ter o plano de saúde, mas eu não sei se aconteceu uma lei que está proibida a pessoa criar a MEI apenas para ter o plano de saúde. Tem que ter uma MEI ativa para você gerar a nota fiscal. A agência regulou. É importante a agência reguladora. É muito importante, porque a pessoa precisa muito de ser cuidada. E a agência, ela cuida muito da pessoa. Então, não pode mais. Agora, você tem que ter uma empresa, ela tem que ter 6 meses regulamentada para você poder ter um MEI e fazer o seu plano, o plano empresarial, de pequena empresa. Doutor Luiz? Isso. Eu só queria reforçar um pouco a respeito dessa lei cooperativista. Que lá no Agreste nós temos a CODEAN, que é uma empresa de desenvolvimento da região do Agreste Meridional, que congrega 21 municípios. E nós já estamos em negociação com o presidente da CODEAN e com a mesa diretora para nós expandirmos essa lei para esses 21 municípios serem contemplados. Nós vamos vamos instituir uma lei cooperativista regional, englobando todos os municípios da região Agreste. Vou fazer uma pergunta aqui para a doutora Lourdinha, para o mestre Pedro aí. Né? Já tem Unimed lá em Garanhuns ou ainda não? Tem a Unimed Agreste. Ela era uma operadora, hoje ela é uma prestadora, pertence à Unimed Caruaru. Pronto, se não tivesse, era hora de encaixar o Luiz aqui, né? Conhece tudo de cooperativismo. E era mais fácil para ele sair de cima daquele projetozinho, né? Aí liberava para todo mundo mais fácil, né, doutor Pedro? Com certeza. O que mostra, viu, Pedro, que o SESCOP está capacitando bem. Sim. Olha aí, tá vendo? Sim. O SESCOP deixando o doutor aqui totalmente por dentro de cooperativa. Fala, Pedro. Eu acho que essa ideia deve ser levada para Malaquias. Ele é um cara que é um entusiasta dessas medidas, dessas ações de ampliação da cooperativa. Eu acho que ele, junto com a bancada, com os parlamentares da Frente Cooperativista, podia ampliar isso. Eu fico muito feliz que isso vá lá para o Agreste, vai atingir minha Lajedo querida. Então, eu acho que a gente pode levar isso para o Malaquias, para, junto com os parlamentares, ele tentar implantar isso no Estado. Eu acho que seria um marco na história do cooperativismo de Pernambuco. Muito bem. Nós estamos chegando aqui já no final do programa. Eu quero agradecer a presença de todos. Né? Eu vou deixar você por último, você vender seu peixe para a estreia da próxima segunda-feira. Certo? Eu vou deixar aqui 1 minutinho para cada um. O que é que a gente pode colocar aqui no final do programa, o que não foi dito aqui no programa, para chamar a atenção do pessoal que está assistindo. Começa aqui com o doutor Pedro, que chegou por último e é o primeiro nas considerações finais. Vamos lá, doutor Pedro. O primeiro, pedir desculpa pelo atraso, porque realmente eu acreditava que o início seria às 18 horas. Mas é uma grande oportunidade, acho que falar do cooperativismo, ao lado de doutora Lourdinha, que é um ícone do cooperativismo médico no estado de Pernambuco, do Luiz, que é um batalhador, junto da Uniodonto lá em Garanhuns, é sempre bom. E é muito importante que todos saibam a diferença que foi as cooperativas médicas nessa pandemia. Enquanto a maioria dos planos de saúde tiveram quase que um afastamento das necessidades dos seus usuários, nós abrimos todas as frentes para fazer com que eles tivessem grandes assistências, com tendas de gripe, com tudo que foi possível. Então, agradecer, me colocar à sua disposição sempre
que tiver um tema referente ao cooperativismo, eu gostaria de participar, estarei à disposição para participar e agradecer e recomendar às pessoas que o plano de saúde, ele, como disse a doutora Lourdinha, precisa ser cuidado também pelo usuário. Ele tem que evitar o abuso, ele tem que evitar o uso desnecessário, porque isso encarece o plano. E manter os cuidados com a higienização das mãos, o uso de máscara. Eu estou sem máscara porque estou sozinho aqui na minha sala, aqui em Caruaru, e a vacina para a gente vencer essa pandemia e, se Deus quiser, voltar o mais rápido possível à nossa vida normal. Obrigado a você, boa noite, doutora Lourdinha, boa noite, Luiz, um grande abraço. Doutor Luiz Gonzaga de Oliveira Filho. Agradecer o espaço, né? Uma vez que eu vim aqui representando o sistema OCB e a Uniodonto, tá? A oportunidade de mais uma vez discutirmos a respeito. Eu não sou suspeito para falar, mas o cooperativismo, depois que você entra, ele é apaixonante. É uma coisa que fica na veia, corre na veia, tá entendendo? Porque eu sou um grande defensor, porque é a forma mais, como eu coloquei, mais justa e democrática de Distribuir renda. geração de trabalho e renda. Tá entendendo? Eu não sou um pouco suspeito para falar, mas eu sou apaixonado pela causa, defendo, me coloco à disposição. Doutor Pedro, essa semana ainda o senhor terá uma cópia da lei, tá certo? Doutora Lourdinha. Grava aí, Pedro. Fique à disposição. Promessa em que eu dívida. puder ajudar, a senhora pode contar comigo, Eu sei tá disso. certo? Porque essa experiência que nós vivemos em Garanhuns, estamos para viver no Agreste, nos 21 municípios que congregam o Agreste, inclusive a sua querida Lajedo, doutor Pedro, tá certo? É interessante. E eu achei muito importante quando ele colocou que a gente pode evoluir para a bancada cooperativista na Assembleia, para quem sabe nós consigamos ter uma lei cooperativista estadual. Muito bem, Tá doutora Maria de Lourdes, doutora Lourdinha, mais conhecida como a doutora Lourdinha. Vamos lá, doutora. É verdade. Não, agradecer a oportunidade, foi excelente. Só eu receber aí os telefonemas de um cliente já me deixou assim um dia maravilhoso. Um programa muito acolhedor, Mas você se sente assim muito à vontade aqui. Achei maravilhoso. E a oportunidade de falar sobre cooperativa, sobre o cooperativismo, sobre o Unimed, sobre o cliente, sobre a minha responsabilidade com meus clientes e com meus colaboradores e com meus médicos, não é? Eu digo que nós temos um tripé, que é o médico, o cliente e o colaborador. São 3 focos assim, que eu fico praticamente 12, 24 horas focada nisso aí para que tudo dê certo. Aí foi uma maravilha. Estou à disposição para a hora que puder ajudar. Parabéns pelo teu programa, por ter deixado a gente tão à vontade e foi excelente. Conversar aí com o Pedro, com ele, debater, falar sobre cooperativa, está no DNA. Muito obrigado, doutora Lourdinha. Tá no DNA. Tigre, venda seu peixe. Segunda-feira tem o Massa, né? Tem, mas antes deixa eu só falar uma coisa, Pedro. Quando você falou que ia ser Luiz Gonzaga de Oliveira Filho, meu pai está aqui. Será que ele veio para cá? Será que ele veio? De Garanhuns também, meu pai, e doutor Luiz Gonzaga, quando eu chegar, é homônimo do meu pai. E é um prazer conversar com a doutora Lourdinha. Eu já ouvi falar muito, mas nunca fiz uma entrevista. E foi muito bom também conhecer o doutor Pedro Mello e, claro, estar aqui com você, viu, Pedro? Segunda-feira. Vamos lá, vamos vender o peixe. A hora tá passando. Segunda-feira, 2h30 da tarde, logo depois do Que Bom TV de Valesca, começa o programa Massa, um programa de entretenimento, um programa divertido que vai levar informação, vai levar cultura. A gente vai trazer os artistas locais também para mostrar arte dentro do programa, ao vivo dentro do programa. Entrevistas com diversos temas, desde humor até falar sobre cooperativismo também, a gente também vai poder falar no programa. Estamos dispostos. Então, o convite está feito para você que está em casa, 2h30, segunda-feira, aqui na TV Nova. O programa é massa. É mais um programa regional na tela da TV Nova. Sucesso para você. Obrigado, obrigado. E fica muito fácil você decorar Não meu vou nome. esquecer mais. Tá? Qualquer coisa, fique à vontade, se eu puder contribuir de alguma forma. Tá certo.
Lembrando que a TV Nova ela tem a maior programação local do estado. Gente, a gente começa logo cedo, né, com a Ana Giselli, com o programa Vivendo Bem. Depois tem o Sérgio Dionísio, meio-dia. Depois tem o Marco Silva com o programa de variedades. Depois a Ige Oliveira. Eu vi a Valesca Andrade passando por aqui agora há pouco. Né? Depois vai ter o É Massa com o Arthur Tigre. Né? Antes da gente tem o Edson Araújo com o programa Fala Povo. Tem o debate. Em seguida do debate tem o Jota Ferreira, que já está batendo ali do outro lado. Pedro, olha a hora, Pedro. Já vou, Jotinha. Né? Daqui a pouco tem o Adeval Barros com o Implacável, com o seu programa esportivo. Às 9 horas, o Raulney Santos com o Fato Novo, nosso jornal local. Né? E no final da programação, o Hugo Esteves, né, fechando a programação. É 24 horas de conteúdo local no ar. É um desafio muito grande, né? Mas graças a Deus a gente tem tido aí uma aceitação muito grande também das pessoas que nos acompanham e nos estimulam. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos. Agora a bola é sua, Jota Ferreira, né, no outro estúdio aqui do lado, né, para apresentar o programa Jota Ferreira agora. Um grande abraço a todos, se Deus permitir, a gente está de volta amanhã às 5 da tarde. Salve, salve, meus amigos, mais um podcast Talk Hugo, agora no estúdio novo. Abre a câmera 3 aqui, abre a central aqui, abre a central, a geral, abre a geral aqui pra gente mostrar o estúdio aqui novo do nosso podcast. Olha aí, tá maravilhoso, daqui a pouco eu mostro pra vocês todos, tá? Calma que vai rolar. Mas antes, eu quero falar, antes de mostrar o nosso convidado, eu quero falar da Quina da Sorte. Gente, você entra nesse site agora, quinadasorte.com.br, e você ganha dinheiro brincando. Veja só, são 15 cavalos num páreo. Você tem que acertar a ordem exata dos 5 primeiros cavalos que chegarem na reta final. Aí você, para apostar, entra na quinadasorte.com.br. Esse páreo da Quina da Sorte acontece todos os domingos às 13 horas. 1h da tarde, a Quina da Sorte. E também eu quero mandar um abraço pro pessoal do Esportes da Sorte. Esporte da Sorte, gente, é jogo para você ganhar até um pule de R$1 milhão. É a única casa de apostas que paga um pule de até R$1 milhão. Esportes da Sorte, tá? A gente que ia colocar hoje Esporte da Sorte aqui no nosso monitor, mas como a gente está estreando hoje, aí a gente vai colocar isso na sexta-feira, na próxima gravação. Mas eu trouxe hoje aqui um convidado super especial, uma figuraça. Eu anunciei logo no começo aqui no meu Instagram que eu ia trazer hoje, eu ia falar do mundo pet. Aí eu disse, eu vou levar um cara do cacete, um cara que entende tudo do mundo pet. Aí eu conheço ele como pai velho. Deixa eu logo começar. Mas o nome dele é o professor João Mesquita. Seja bem-vindo, pai velho. João Mesquita, professor. Eu vou lhe chamar de eu vou lhe chamar de professor João Mesquita. Ô, rapaz, que prazer. Cara, ô João, vê só, cara. Antes de ser adestrador, antes de tu entrar nesse mundo, qual é a tua profissão realmente, velho? Primeiro quero agradecer aí o convite, Hugo, e você tá de parabéns aí pelo estúdio. Tu gostou, velho? Muito bacana, muito bacana. Eu, na verdade, eu ensino, né, eu leciono há 42 anos. Ensinei nos grandes colégios aqui em Recife. E matemática, né? Eu fiz engenharia, abandonei, depois fiz matemática, me graduei, graças a Deus. E comecei a dar aula nos cursinhos na época, antes do Enem. Era uma coisa maravilhosa, tá certo? Foi quando isso vai cansando também, não é, rapaz? A educação, e principalmente aqui, rapaz, às vezes a valorização pouca. Do professor. Do professor, a valorização pouca do professor.
E a única recompensa que a gente tem, às vezes, é quando a gente se encontra com um ex-aluno, aluno de há 30 anos, rapaz, lembrar de você, né? Isso é muito gostoso. Isso aí. Tá, mas era professor João Mesquita? João Mesquita. Caraca, velho. Agora, chega mais perto desse microfone aqui. Oi, Por que pai velho? Pai velho é o seguinte, eu tenho um filho, né? Rafa Mesquita. Ele é cantor, Rafa Mesquita. O Rafa, salve. Deixa eu mandar um salve pro Rafa Mesquita aqui. Salve, Rafa Mesquita. Eu te acompanho, viu? Vai lá. Então, Rafa, todo show dele, quando eu chegava, ele, pai velho, aí ficou. Pai velho. Aí hoje em dia, quando eu tô na avenida ali, Boa Viagem, o pessoal passa, pai velho, eu já sei que é amigo de Rafa. Ou fã de Rafa. Cara, mas todo mundo te conhece como pai velho. Exatamente. E o pai velho é o seguinte, muita gente acompanha o pai velho lá em Boa Viagem, anda sem camisa. Né? Tô casado, velho. Sou há 38 anos. 38 anos. O que, professor? Graças a Deus. E eu começaria tudo de novo. Não jura, velho? Sério. Começaria tudo de novo. O Safadão diz que a vida de casado é ótima, mas a de solteiro é muito melhor. É o segundo Safadão, né, velho? Mas, João, sério, vamos fazer a cronologia aqui da tua vida. Professor de matemática em cursinhos também? De colégio particulares e cursinhos? Cursinhos. Beleza. Agora, eu te trouxe aqui como adestrador de cão. Cara, o que tem a ver engenharia, matemática, professor de cursinho com cachorro, velho? Com qual é a ligação que tem? Me diz aí, vai. Essa pergunta muita gente faz. Inclusive, quando me encontro... que era exclusiva a pergunta. Muita gente faz, diz assim, professor João, Tudinho, e aí tá dando aula, eu tô, mas não há humanos mais. Eu sempre tive paixão por animais, sempre. Mas meus pais não gostavam, não queriam criar, tudinho. E depois, quando eu me casei, eu fiz uma troca. Eu morava num apartamento, fui para uma casa e eu disse à minha esposa, olha, eu vou criar cachorro. Eu vou criar aqueles cachorros que antigamente, né, a gente criava cachorro em quintal. E não tinha problema nenhum. Na época, ninguém tinha aquela paciência para sair com cachorro, não, né? Exatamente. Pra fazer o xixi, o cocôzinho. Exatamente. Ficava dentro de casa e fazia lá mesmo. Acabou-se. Não existia o que hoje se fala de ansiedade de separação, não é? Isso. Ou abstinência emocional, né? A palavra certa aí. Mas eu comecei a criei na época Rottweiler. E foi. E eu sempre gostei de treinar os meus cães. Tanto é que eu gosto de ser chamado de treinador. Por quê, João? Porque o adestrador ainda me remete a passado, sabe? De você puxar o cachorro, de você bater no cachorro. E isso eu não gosto. Eu acho o seguinte, você precisa entender o emocional do animal. Você vai trabalhar, tá certo? Então, eu via aqueles adestradores, né, na época, senta, deita, e gritava tal, e eu disse, meu Deus do céu. Aí a curiosidade sempre bateu eu estudar a mente do cão, principalmente cão. Aí eu fiz vários cursos, fiz curso em São Paulo, Rio de Janeiro, por último agora foi em Brasília, agressividade. A gente trabalhou com mais de 11 cães que eles iam para eutanásia. Eles iam ser sacrificados, exatamente. E a gente conseguiu recuperar. Então, eu disse, rapaz, eu vou começar a estudar. Aí veio a pandemia, logo no início. E eu disse, meu Deus do céu. Aí comecei a fazer esses cursos e a comprar livros. Aí comecei a estudar. E eu disse, eu vou pegar, e a gente tem uma maltês, que é da minha filha, e eu comecei a testar com ela, com a Lina. Já tinha aprendido. Exatamente. E funcionava, mas ficava sempre alguma coisa